Treinando a linguagem da emoção. Quando alguém perde o seu poder numa sociedade, é colocado em segundo plano e deixa de influenciar o ambiente. O mestre da emoção, ao contrário, conseguiu um feito extraordinário. Nos momentos finais de sua vida, quando assumiu plenamente sua condição humana e deixou de lado seu poder e sua exímia capacidade de argumentação, foi espantosamente ainda mais fascinante. Livre, ele fez milagres e proferiu discursos com incrível inteligência, arrebatando multidões. Preso, ele gerenciava com tanta lucidez a sua emoção que produziu olhares, pequenas frases e gestos quase imperceptíveis que nos deixam assombrados. Numa esfera onde só era possível reagir irracionalmente, ele revelou uma tranquilidade capaz de deixar pasmada a psicologia e a psiquiatria. Na noite anterior à sua morte, ele estava profundamente angustiado. Ele antecipou cerca de 12 horas seus sofrimentos para se preparar para suportá-los com a mais alta serenidade. Por isso, nesse momento, no jardim do Getsemane, o jardineiro da vida estava passando pelo topo da dor emocional. Chegou a sua vez de atravessar o caos emocional. Podia ter escondido seus sentimentos, afinal de contas, nunca havia mostrado qualquer sinal de fragilidade, mesmo diante da iminência de ser apedrejado. Entretanto, para o espanto dos seus mais íntimos amigos, ele expressou algo inesperado. Teve a coragem de declarar com todas as letras que sua alma estava profundamente angustiada. Quem na terra estava preparado para consolá-lo e encorajá-lo? Ninguém. Para quem ele relatou a sua dor? Para 3 dos seus discípulos. Embora eles não tivessem maturidade e nem capacidade para ajudá-lo, ele não escondeu seu sofrimento. Treinou seus discípulos a falar a mais importante e difícil linguagem, a linguagem das emoções. O mais forte dos homens estava sofrendo dramaticamente. Ele sabia exatamente o que o aguardava. Seu estresse e sua dor emocional eram tão intensos que produziram diversos sintomas psicossomáticos, inclusive suor sanguinolento. Os seus discípulos, ao ouvi-lo falar da sua dor, não acreditaram. De repente, eles perceberam que ele também era um homem como um deles. O mais livre dos homens não escondeu seus sentimentos. O mestre da vida falou dos seus sentimentos aos seus amigos e fez longas orações ao seu pai. Declarou sua angústia aos homens e a Deus. Desse modo, ele se preparou para suportar o insuportável. Ele nos deu uma profunda lição, mostrando-nos que para ser saudável é necessário falar a sublime linguagem do coração. Homens brilhantes vivendo numa bolha de solidão. Ele deixou um exemplo claro de que não devemos nos esconder atrás da nossa posição, cultura e eloquência. Muitos andam sufocados no território da emoção e não têm coragem de falar dos seus sentimentos. Deixe-nos contar 2 histórias para ilustrar como temos dificuldades de falar dos nossos conflitos e como precisamos romper nosso isolamento. MC era um homem culto de 40 anos, líder em sua comunidade, pastor batista. Era eloquente, lúcido, ativo e muito querido no seu meio social. Ajudou inúmeras pessoas. Entretanto, era hipersensível. Quando alguém o rejeitava, o impacto era muito grande. Quando ofendido, seu dia e até sua semana eram literalmente abalados. Vivia a dor dos outros. Doava-se excessivamente para as pessoas que o rodeavam, mas não sabia proteger sua emoção. Certo dia ficou sabendo que estava com uma grave doença física. Sempre foi um homem de fé. Entretanto, pouco a pouco, perdeu sua fé na vida. Sabia que sua doença tinha controle, mas sua emoção vivia como se ele fosse morrer em breve. Olhava seus filhos e se recolhia no seu quarto para chorar. Não admitia afastar-se deles.
A razão e a emoção estavam em mundos distintos. Todos os dias ele era atormentado por uma profunda tristeza e uma grande ansiedade decorrentes dos pensamentos hiperacelerados e conflituosos. Por fim, caiu numa profunda depressão. Perdeu o prazer de viver, se isolou socialmente, perdeu o apetite, teve insônia, ansiedade e pensou que a única solução era não mais viver. Ele não conseguia falar com ninguém sobre sua dor. Apenas sua esposa tinha consciência parcial do que se passava dentro dele. Passado algum tempo, ele resolveu dar um fim em sua vida. Pegou seu carro, saiu por uma rodovia para atirar-se num penhasco. Quando estava para jogar o carro numa ribanceira, seu telefone celular tocou. Trêmulo, atendeu. Era sua esposa. Ela havia acabado de ler um dos livros da coleção Análise da Inteligência de Cristo, em que demonstro por que o Mestre dos Mestres teve todos os motivos para ter depressão e ansiedade e foi uma pessoa profundamente alegre, feliz e segura. MC, apesar de ser uma pessoa culta e sensível, tinha preconceitos, como muitos líderes religiosos, de ir a um psiquiatra e admitir que estava deprimido. Ao ouvir o apelo da esposa e algumas palavras que ela havia lido, ele parou e resolveu voltar para casa. A esposa não sabia o que ele estava fazendo, mas seu telefonema mudou seu destino. Ela ficou surpresa quando ele contou, na minha presença, que quase tinha desistido da vida. Toda pessoa que pensa em não mais viver deve ser intensamente acolhida, compreendida e estimulada a falar de si mesma. Nunca tenha medo de entrar na vida de alguém que está sofrendo, nem de perguntar se ela está pensando em não mais viver. Nesses casos, o silêncio é um erro. Falar sobre as emoções e intenções já é um fator de alívio. Na primeira consulta, disse-lhe que ele não queria acabar com a sua vida, mas exterminar o seu sofrimento. Ele compreendeu que a depressão é uma doença grave e não um estado de espírito, e enxergou algumas causas inconscientes que estavam produzindo sua atitude. Estimulei-o a criticar sua depressão, a não ser escravo das ideias dramáticas que se encenavam no palco de sua mente e a ser um agente modificador de sua história. Como ele era uma pessoa estruturada e experiente, rapidamente deu um salto na sua qualidade de vida e melhorou. Na segunda consulta, já estava alegre. O prazer de viver havia voltado. Sua segurança estava resgatada. Sua melhora reacendeu sua fé e desobstruiu sua relação com Deus. A psiquiatria não pode ajudar Deus, mas pode ajudar o homem a desobstruir sua emoção para que ele possa buscá-lo, segundo sua consciência, com liberdade e segurança. Lembro-me de outro paciente que era líder espiritual. Assim como o MC, ele amava muito a Deus e era muito útil em sua comunidade. Ele era padre e diretor da faculdade de teologia. Era lúcido, prestativo, sensível e sociável. Tinha alguns traumas de infância que o atormentaram a vida toda, mas que foram silenciados. Desenvolveu um transtorno depressivo, mas tinha vergonha de pedir ajuda. Associada à depressão, desenvolveu uma síndrome do pânico. Sofreu durante muitos anos calado, por doenças totalmente tratáveis. Tinha medo de admitir que estava doente. Não sabia que essas doenças não são sinais de fraqueza e que, às vezes, elas acometem as melhores pessoas da sociedade, ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Tinha preconceito de procurar um profissional de saúde mental. Como também era uma pessoa estruturada e experiente ao se tratar, ele rapidamente aprendeu a treinar sua emoção a não viver o conteúdo de suas ideias negativas. O brilho do prazer e da tranquilidade foi reacendido. Deus e a psiquiatria. As histórias desses dois líderes comunitários devem nos dar uma grande lição. As pessoas preparadas e experientes na vida nem sempre sabem falar de si mesmas,
Elas ficam ilhadas em seu mundo, sofrendo desnecessariamente. Elas não perceberam o treinamento da emoção que Jesus Cristo fez no jardim do Getsêmani. Há milhões de pessoas na Terra que acham que a psiquiatria e a psicologia conflitam com sua fé. Os profissionais dessas áreas não fazem muito, apenas usam certos medicamentos ou técnicas psicoterapêuticas que ativam certas funções e potencialidades intelectuais que estão no cerne da alma humana, criadas pelo autor da vida e que são subutilizadas. Na psiquiatria, nada se cria, tudo se transforma. Sempre usamos os ingredientes do ser humano. Ele é o grande agente de mudanças. As pessoas devem, em primeiro lugar, procurar seus amigos, seus professores, seus íntimos para ser ajudadas. Devem continuar tendo relacionamento cada vez mais estreito, aberto e inteligente com Deus, independentemente de sua religião. Jesus Cristo atingiu o topo da saúde emocional e intelectual, e o treinamento da emoção e da arte de pensar que ele realizou enriquece todas as técnicas da educação moderna e da psicologia preventiva. Mas há situações em que certas doenças causam tantos danos à emoção e ao intelecto que obstruem a fé e destroem o ânimo de vida. Nesse caso, é necessário um tratamento e o preconceito contra esse tratamento impõe graves riscos à saúde. Muitos homens de sucesso, como já apontei, da área profissional, social, intelectual e espiritual, sabem ajudar os outros, mas não sabem ajudar a si mesmos. Muitos psiquiatras são excelentes para orientar seus pacientes, mas nem sempre sabem dar direção lúcida para as sinuosidades de sua própria vida. Muitos juízes sabem julgar com serenidade as causas dos outros, mas nem sempre têm serenidade para julgar com lucidez seus conflitos emocionais e familiares. É com pesar que constatamos que, à medida que os homens sobem na escala do sucesso, descem na escala da habilidade para navegar nas águas da emoção. Deixam de falar a linguagem do coração, se isolam e investem menos em sua qualidade de vida. É sempre tempo de aprender. Certa vez alguém me ligou com uma história interessante. Ele estava sofrendo há anos por um transtorno ansioso, mas nunca teve coragem de dizer para ninguém, nem para sua esposa, com quem está casado há mais de 17 anos. Embora seja um respeitado executivo, fale 5 línguas e tenha vasta cultura, é governado pela sua emoção. Há cerca de 7 anos ele tem ideias fixas de que tem AIDS. Sua AIDS é virtual, não existe. É fruto de sua imaginação obsessiva. Talvez você esteja pensando, mande-o fazer o exame, que o problema estará resolvido. Nem sempre. O transtorno obsessivo, às vezes, se manifesta como a ditadura da dúvida. Seus portadores duvidam de tudo, inclusive dos médicos e dos exames. A cada 15 dias, ele faz exames para verificar se tem o vírus HIV. O exame dá negativo. Ele fica tranquilo uma semana. Após esse período, começa a pensar que erraram no exame, que trocaram seu sangue. Ele tem consciência de que não tem o vírus HIV, mas a emoção é ingênua. Ela vive como se a pessoa fosse portadora. É provável que haja mais AIDS, câncer e infarto virtuais do que reais. Felizmente, após anos de solidão, ele teve coragem de se abrir e falar do seu sofrimento. Agora existe um grande caminho para resgatar sua saúde emocional. Conheci médicos, advogados, professores universitários que precisavam abrir alguns capítulos de sua história com alguém, mas sua vida é um livro fechado. Nunca se isole, mesmo que seu problema não tenha nada a ver com os exemplos que estou citando. Não importa se você é jovem ou adulto, não tenha vergonha de falar de si mesmo. Não tenha medo de falar a linguagem da emoção.
Não fale com todo mundo, cultive alguns amigos íntimos e fale com eles. Nunca se esqueça de que o mestre da emoção estava a anos-luz da maturidade dos seus discípulos. Mas mesmo assim, ele falou abertamente sobre sua dor, aos seus íntimos amigos. Ele poderia disfarçar e escondê-la, mas não o fez. Se a pessoa mais saudável, sábia e inteligente que já pisou nessa terra precisou de amigos para falar sobre suas emoções, como você espera ser saudável tendo a solidão como sua companheira? Descubra nas pessoas mais próximas o que elas podem lhe oferecer. Dê uma oportunidade a elas. Não se considere um gigante no território da emoção. O mestre das sementes, descartando a madeira. Há duas maneiras de se fazer uma fogueira: com sementes e com madeira seca. Qual você prefere? Faço essa pergunta a muitas pessoas, elas optam pela madeira. Mas digo-lhes: plante as sementes e você terá uma floresta e nunca irá lhe faltar madeira para se aquecer. O mestre da emoção nunca preferia a madeira seca, ele optava pelas sementes. Plante as sementes em seus filhos, amigos, alunos, em todas as pessoas que o rodeiam. Não queira resultados imediatos. Não exija das pessoas o que elas não podem dar. Os pais e professores querem resultados imediatos, mas as sementes que plantam no inconsciente só frutificam depois de anos ou décadas. Somos imediatistas, mas o mestre da emoção era longânimo. Ele morreu e não viu os frutos manifestos na vida dos seus discípulos. Ele estava pendurado na cruz e seus discípulos, à exceção de João, estavam longe dele, sufocados pelo medo, controlados pela ansiedade. Parecia que era o mais derrotado dos homens, mas as sementes que ele plantou germinaram nos seus discípulos e o transformaram no mais vitorioso dos seres. Os mais belos frutos estão escondidos nas sementes sem nenhuma formosura. Nunca duvide das sementes. Não se perturbe com sua aparente derrota na sua empresa, família, escola. Um dia as sementes que você plantou trarão a sua vitória. O mestre da vida, antes de sua morte, semeou a coragem no território do medo, semeou a sensibilidade no solo da intolerância, semeou a mansidão no solo da ansiedade, semeou o amor no solo da discriminação. Capítulo 6. O treinamento da emoção do mestre dos mestres. A história de um grande rei que se vestiu de miserável. Havia um grande rei numa terra muito distante. Era o mais poderoso rei de que já se teve notícia. Seus territórios eram imensos. Seu poder superava o sonho de todos os poderosos. Seu exército tinha milhares de oficiais e hostes incontáveis de soldados. Era grande em poder e imensurável em sabedoria. Os pensadores prostravam-se aos seus pés e bebiam da sua inteligência. Sua eloquência beirava ao inacreditável. Todos os oradores do mundo ficavam perplexos ao ouvi-lo. Suas palavras soavam como notas musicais que resgatavam o ânimo e reanimavam o espírito. Sua bondade era bela como a mais agradável melodia. Tinha milhares de serviçais, mas dava atenção a todos como se eles fossem reis. Tinha milhões de súditos, mas tratava cada um deles como aos seus mais graduados oficiais. Os pequenos do seu reino eram honrados como sábios. Diferente de todos os poderosos do mundo,
almejava o coração dos seus súditos e não a servidão. Por isso, era profundamente amado. Por onde passava, ele era aplaudido. Tinha milhares de músicos espalhados pelos seus palácios, todos de prontidão para agradecer-lhe pela sua generosidade, todos apostos para louvá-lo. O rei era tão rico e tão bondoso que não cobrava imposto do seu povo. Ao contrário, frequentemente o supria com abundância de alimentos. Sua amabilidade chegava ao impensável. Ele dava plena liberdade aos milhões de súditos que o serviam em seus palácios e a todos os homens do seu povo para servi-lo ou abandoná-lo. Nos seus imensos palácios não havia problema. Seus oficiais, ministros, exércitos e serviçais desfrutavam de plena fartura. Mas os homens desprezaram o caminho da sabedoria, esmagaram a solidariedade, pisaram no amor, trucidaram o respeito mútuo e golpearam a liberdade. A tristeza e a miséria brotaram naqueles solos. O rei entristeceu-se profundamente, pois os amava como se eles fossem a continuação do seu ser. Enviou inúmeros sábios para corrigir-lhes as veredas, mas eles pareciam incorrigíveis. Todos que assistiam o grande rei perceberam seu abatimento. Estavam preocupados, pois isso nunca tinha acontecido. Seus ministros chamaram os cantores que lhe fizeram grandes recitais, mas nada o animava. Seus sábios reuniram-se para elogiar sua espetacular inteligência, mas nenhum elogio o satisfazia. Seus oficiais reuniram-se para falar da sua grandeza, mas nenhuma honra trazia-lhe alento. Houve angústia em todo o seu reino pela tristeza do rei. Eles o amavam profundamente, mas não sabiam como acender as chamas da sua alegria. Os mais íntimos fizeram uma reunião e perguntaram-lhe: Por que estás tão triste? Como posso me alegrar, tendo consciência de que a dor fez morada nos humildes das minhas terras? Quero saber o que se passa nos becos de suas vidas, nos recônditos de suas emoções. Sabemos que tu amas muito os homens do povo, mas tu tens todas as notícias sobre a vida de cada um deles e, além disso, eles são arrogantes e erram diariamente. O amor que sinto por eles não me faz descansar. Eu sei o que eles passam, mas não sinto o que eles sentem. E tudo o que tenho feito não consegue despertá-los. Quero sentir a dor de cada criança, a angústia de cada mãe, a aflição de cada miserável. Como poderás fazer isso? Para espanto dos seus íntimos, disse o rei sem titubear: Abandonarei meu palácio e me tornarei como um deles. Sairei de madrugada com a pior veste. Farei uma longa caminhada. E sem que eles percebam, penetrarei nas suas casas, comerei da sua comida, alegrar-me-ei com suas alegrias e chorarei com as suas lágrimas. Grandioso rei, tu deixarás teus milhões de súditos, tua glória imarcessível e todo o conforto que toda a tua grandeza te proporciona? Sim, nada me satisfaz se não souber como aliviar a miséria do meu povo. Perturbados, perguntaram: Quantas legiões de exércitos queres que te acompanhem? Nenhuma. Irei só. Mas não é lógico? Eu sei. O amor nunca é lógico. Ainda arriscaram fazer uma última observação. Sabemos o quanto és bom e que vais até as últimas consequências para resgatar quem tu amas, mas poderão confundir-te com um miserável, com um mendigo, com um criminoso, com um salteador. Poderão desprezar-te, humilhar-te, prender-te e atentar contra a tua vida. Talvez te chamem de louco e de herético, apesar de esconderes todos os tesouros da sabedoria. O rei fitou-os e disse: Eu sei tudo o que pode me acontecer, mas lhes dou uma ordem. Ainda que me firam, me maltratem, me considerem o mais vil dos homens, arranquem-me as lágrimas e a vida,
nunca intervenham. Quero mapear os meandros da alma do homem. Quero compreendê-lo de maneira completa e atrair a mim todos que puder. Espero que vocês entendam. Preciso ir. Não entenderam. Apesar de refrescarem-se diariamente com seu amor, não compreendiam a dimensão de sua fonte. Comovidos, dele se despediram. Solitário, o rei saiu de madrugada. Fez uma longa jornada e então penetrou sorrateiramente no seio da humanidade. Nos primeiros tempos analisou a dor, as angústias, as inseguranças, as fragilidades, a incapacidade de perdoar, de superar a ira, de transcender a inveja, de se alegrar, de amar. Depois de longo período no anonimato, começou a revelar sua inteligência e amabilidade. Por onde quer que transitasse, o rei maltrapilho deixava atônitos os homens. Espantados com suas respostas e com seus gestos, perguntavam: quem é este homem misterioso que tem mãos grossas do trabalho e se esconde atrás de vestes tão simples? Sociável, o rei entrava na casa de todas as pessoas. Entrava na casa dos miseráveis e os consolava. Aos desprezados gastava horas falando-lhes sobre o milagre da vida. Atava as feridas dos moribundos. Chorava as lágrimas dos pais que perdiam seus filhos. Satisfazia-se com o contentamento dos seus amigos. Gostava de participar de festas. Almoçava e jantava na casa de todas as pessoas. Era tão gentil e sociável que tinha coragem de se convidar para jantar. Todos queriam ser seus amigos. Alguns, querendo protegê-lo, afastavam-no da multidão, mas ele furava o esquema e abria continuamente a agenda da sua emoção. Queria ser amado e não temido. Por isso não revelava claramente sua identidade. Gostava de esconder sua grandeza, procurava o amor despretensioso. Alguns colocavam-no nos céus. Outros inclinavam o peito sobre ele e achavam-no tão simples e humano. Suas palavras ardiam no coração e ensinavam as pessoas a se amar e a se respeitar. Falava em público com uma segurança e uma eloquência jamais vistas. Ele se vestia como miserável, mas discursava como o príncipe da sabedoria. O cheiro de gente perfumava suas narinas, gostava de se misturar com todos e criticava a arrogância dos maiorais. Então começou a ter problemas. Alguns, observando as fagulhas do seu poder, queriam fazer dele um líder político. Mal sabiam o poder que ele desprezou. Outros queriam fazer dele Deus, mas ele insistia em ser reconhecido como um homem. Apreciava ser chamado de filho do homem. Almejou ter todas as experiências que os miseráveis viviam. Permitiu que a fome, a miséria, o desprezo, a humilhação, as feridas, a insônia, a angústia batessem nas portas de sua vida. Deixou tudo o que tinha para ter tão pouco, mas fez do pouco muito. Desse modo, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nunca alguém tão grande se tornou tão pequeno para ensinar os pequenos a ser grandes. Seu olhar era penetrante. Havia uma fonte de sensibilidade por detrás da menina dos seus olhos. Conseguia ser grande nas coisas pequenas. Gostava de contar histórias. Contava milhares delas. Através delas, estimulava os homens a pensar, a mudar seus conceitos e a rever a sua maneira de ver a vida. Como era o mais rico dos seres, embora escondido na pele de um miserável, nada exterior o seduzia. A riqueza, o poder e as vestes dos maiorais do povo eram bens miseráveis se comparados aos bens dos seus mais humildes servos no seu reino. O poder que os graduados possuíam não se comparava ao poder dos seus menores oficiais. Por isso ninguém entendia por que a glória humana não o atraía. O rei queria reinar no coração humano.
Por amar o homem incondicionalmente, qualquer um era candidato a invadir sua intimidade. Fez dos abandonados seus companheiros e dos desfavorecidos seus discípulos. O desprezo pelo poder, sua oposição à arrogância humana e seu envolvimento com pessoas vis geraram ódio nos poderosos da sociedade e nos guardiões da moralidade. O rei chorou, não por medo, mas pela dureza do coração humano. Acolhendo os homens, conquistou ardentes inimigos. Acharam-no um impostor e da sua linhagem real ninguém cogitou. Ele foi amado profundamente e rejeitado drasticamente. Planejaram tirar-lhe a vida. Como ele queria viver tudo o que os homens viviam, ele se deixou prender, ser torturado, ferido, cuspido, retalhado com açoites. Fizeram com ele tudo o que não se deveria fazer com o mais vil criminoso. Mas o rei não abriu a boca. Foi gentil com os violentos e paciente com os arrogantes. Por fim, compreendeu como ninguém os recantos da inteligência humana, as vielas da emoção e os fundamentos dos pensamentos. Essa história sintética, recontada por mim, retrata as linhas básicas que as 4 biografias ou evangelhos de Jesus Cristo querem mostrar. Diversos fenômenos misteriosos ligados ao seu nascimento, propósitos e intenções não foram relatados, pois uma simples história não tem espaço para conter todos esses itens. Como o mestre da emoção contava inúmeras histórias sintéticas sobre si mesmo, tentei colocar sua biografia numa história pequena e imperfeita para usá-la como pano de fundo para que eu possa analisar uma outra história chocante contida em uma das suas intrigantes parábolas conhecida como a parábola da ovelha perdida. Certo dia ele estava mais uma vez comendo na casa de pessoas não recomendadas socialmente. Então chegaram alguns fariseus e o reprovaram por ser ele amigo de publicanos e comer com pecadores. Os publicanos eram coletores de impostos a serviço de Roma. Portanto, eram odiados pelos líderes religiosos de Israel. Os pecadores eram pessoas que não seguiam rituais religiosos. Alguns eram imorais, outros ex-ladrões e ainda outros eram prostitutas e leprosos banidos da sociedade. Ao ver a arrogância dos fariseus, quis dar a eles uma profunda lição. Dessa vez ele foi longe demais. Numa simples história, chegou às últimas consequências para treinar a emoção daqueles homens rígidos, destituídos de sensibilidade e que não sabiam enxergar o mundo com os olhos dos outros. Ela é saturada de fenômenos sociológicos, psicológicos e educacionais profundos para mostrar aos fariseus o valor incondicional da vida e estilhaçar seus preconceitos. Essa parábola tem um conteúdo tão forte como a corrida do espermatozoide pelo pódio da vida. Ele se compara a um pequeno pastor que correu todos os riscos, passou por todos os perigos para ir atrás de apenas um ser humano. Nunca a vida foi tão exaltada. Talvez muitos estudiosos das biografias de Cristo, que varreram os séculos, não tenham estudado essa história sob o ângulo que vou analisar. Vou recontar essa parábola procurando preencher os espaços que ele, pela economia de palavras, não falou, mas indicou. Vejamos. Uma história que elevou a vida ao topo do valor. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas num deserto. Ele cuidava delas carinhosamente, conhecia as características de cada uma. Todos os dias ele as chamava pelo nome e as contava. Certo dia, algo inesperado aconteceu. As suas contas não fecharam, faltou uma. Ele contou apenas 99. Então começou a ficar desesperado com inúmeras perguntas. Onde estará a minha outra ovelha? O que ela estará fazendo? Será que está faminta? Será que algum lobo a devorou? Atormentado, não conseguia dormir.
As 99 faziam companhia para o pastor, procuravam dele se aproximar, mas nada aliviava a sua angústia. Então pensou: Vou atrás da que se perdeu. deixou as 99 nas mãos de seus amigos e, apressado, foi atrás da que se perdeu. Desprezou o imenso deserto e os perigos inerentes. Quando o amor é grande, o mundo fica pequeno para encontrarmos quem amamos. Saiu a esmo, sem rumo, mas cheio de esperança. Olhava atento para todos os lados, mas sua ovelha estava muito longe. O sol queimava seu rosto e as dunas de areia tornavam-se carrascos dos seus pés. À noite, o frio do deserto agredia seu corpo desprotegido. Passou vales e montanhas e não a encontrava, mas ele não desistia. A fome triturava as entranhas do seu ser e a sede rachava seus lábios. Contudo, em nenhum momento pensou em recuar. Estava profundamente fatigado. Arrastava os pés no chão, gritava continuamente por sua ovelha, mas ela não o ouvia. Lembrava-se dos gestos dela e chorava sem lágrimas. Os olhos secos e ofuscados quase não enxergavam. Enquanto caminhava, não admitia a ideia de que ela tivesse morrido de sede, fome ou devorada. Se não vir seu pequeno corpo inerte na areia, não retornarei. Depois de tanto procurar, ergueu mais uma vez seus olhos e, de repente, viu um ponto diferente no horizonte. É ela! Abatido, reuniu forças para apressar seus passos, gritou de longe para ela e correu em sua direção. Mais uma vez, na terra da fadiga, a esperança floresceu. Chegando perto, confirmou, era ela. Viu-a triste, sedenta, faminta, à beira da morte. Ajoelhou-se, deu-lhe toda a água que tinha e a pequena porção de pão que sobrara. Abraçou-a delicadamente, afagou sua lã desbotada. A ovelha olhava para o pastor sem entender a dimensão do seu afeto. Ela não tinha força para caminhar, então o pastor, embora cansadíssimo, tomou-a nos braços e acomodou-a nos seus ombros. A ovelha ia dar alguns gemidos de agradecimentos, mas ele colocou a mão sobre sua boca e a silenciou. Queria que ela poupasse a pouca energia que lhe restava. Sem água, seus lábios racharam ainda mais e sangraram, mas parecia esquecer-se de si mesmo. Ele arrastava seus pés na areia, mas estava alegre. Sua pequena e frágil ovelha reanimou sua alma. Era de se esperar que ele retornasse para sua casa e procurasse descanso. Não, ele foi até a aldeia. Com júbilo incontido e surpreendente, chamou seus amigos e parentes para se alegrar com ele. Queria que todos vissem que ele tinha achado a sua ovelha perdida. Fez uma festa enorme, um desperdício absurdo e incompreensível para quem não conhece a linguagem do amor. Nunca se viu uma festa tão grande por ter se achado uma ovelha aparentemente tão desprezível. Treinando a emoção para superar o deserto da vida. Após contar a parábola da ovelha perdida, os fariseus ficaram pasmados. O mestre fitou-os e arrematou a sua história com uma conclusão que os deixou intrigados. Ele disse-lhes que, assim como o pastor achou sua pequena ovelha e se alegrou sobremaneira, de igual modo havia mais júbilo diante dos anjos e de Deus quando um ser humano voltava sua face para ele do que por 99 que já estavam na sua presença. Vamos analisar os fenômenos contidos nesta parábola e compreender as profundas lições que o mestre dos mestres quis transmitir. Em primeiro lugar, ele estava com suas ovelhas num deserto. O deserto representa a trajetória da vida humana. No pensamento do mestre, a vida de cada ser humano, independentemente de se ele tem ou não privilégios sociais, transcorre não num deserto físico, mas emocional, intelectual, social. Sobreviver no deserto da vida é uma arte. Os fariseus estavam nesse deserto, mas gastavam energia demais criticando, excluindo, diminuindo os outros.
Tais atitudes não apenas feriam as pessoas que eles desprezavam, mas aumentavam o calor do seu próprio deserto. Quem é rígido, intolerante e excessivamente crítico se torna carrasco de si mesmo. Para o mestre dos mestres, já temos problemas demais para gastar tempo com coisas que não promovem a vida. Encontrar um oásis no imenso deserto de nossas vidas era e ainda é um grande segredo. Você conhece alguém que não passa por problemas? Eu não conheço. Para alguns, falta o pão na mesa, para outros, a alegria na alma. Uns são miseráveis porque lutam desesperadamente para sobreviver. O salário é baixo, não dá para pagar todas as coisas no final do mês. Outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Todo ser humano passa por turbulência em sua vida. Qual miséria é pior, a física ou a psíquica? Se a miséria física não for dramática a ponto de comprometer as condições mínimas de sobrevivência, não há dúvida de que a miséria psíquica é muito pior do que a miséria física. Conheci diversas pessoas milionárias que diziam que preferiam morar numa favela e ter paz. Alguns tinham uma mesa farta, mas perderam o prazer de comer. Por quê? Porque perderam o prazer de viver e, por perdê-lo, bloquearam um instinto de vida. Muitos vivem os desertos dos problemas exteriores, ligados ao desemprego, à falta de atendimento médico, às crises financeiras, à rejeição social, doenças na família. Mas o mestre da vida sabia que as dores geradas no mundo dos pensamentos e das emoções são os fenômenos mais democráticos da humanidade, atingem todo o ser humano. Ele dizia que o mal era o que saía da boca do homem e não o que entrava. As piores dores humanas são geradas no cerne da sua alma. Insistia: não andeis ansiosos pela vossa vida. Queria que seus discípulos gerenciassem seus pensamentos e não expandissem seus problemas por viver em função dos pensamentos antecipatórios. Treinava o homem para ser livre do cárcere da emoção e da ditadura das ideias negativas. Se você é impaciente, ansioso e impulsivo e tentou 1000 vezes mudar e falhou, talvez tente mais 1 milhão e falhe. Não tente mudar rapidamente e sem planejamento, treine se transformar lenta e continuamente. O mestre da emoção preconizava que seus discípulos treinassem diariamente mudar os fundamentos de suas histórias, ainda que falhassem continuamente e não fizessem tentativas isoladas de mudança baseadas em sentimentos de culpa. Para ele, o treinamento não era uma questão de esforço exterior, mas de treinamento interno, de transformação interior, de mudanças de natureza, de reedição da memória. Todos temos dificuldades semelhantes no cerne da alma. Um rei pode controlar seu reino, mas tem graves problemas para submeter a sua emoção ao seu controle. Houve reis que escravizaram homens, mas eles mesmos eram escravos de suas emoções. Os cientistas têm tantas dificuldades de atuar no mundo dos pensamentos quanto os homens que nunca frequentaram os bancos de uma escola. No cerne da alma, o eu de qualquer ser humano tem dificuldades de ser um grande líder. Todos temos períodos de bonança, mar calmo, céu límpido, e assim deslizamos sem surpresas pela vida. De repente, uma tempestade imprevisível se levanta. À medida que atravessamos, perdemos o fôlego, as reservas se esgotam e o ânimo vacila. A vida nunca é uma reta, mas é curva e sinuosa. Os que não acompanham as curvas da vida saem facilmente fora da pista e recebem solavancos. Alguns refinam sua inteligência com alguns tropeços e outros realçam a maturidade diante dos sofrimentos e perdas. Mas esses são a minoria. A maioria adquire sequelas diante dos problemas existenciais.
tornam-se pessoas mais tristes, mais tensas e amargas com os acidentes da vida. O mestre da emoção queria mostrar que não deveríamos agir ingenuamente no deserto da existência. Deveríamos aproveitar cada oportunidade para crescer. Deveríamos nos manter em sua presença e usar cada erro, cada perda, cada fracasso para nos enriquecermos. Ouvia-se a sua voz no deserto. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele queria mudar a natureza humana com a sua própria vida. Com o passar do tempo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, registra na memória todas as misérias que se passam no palco de nossas mentes. Como vimos, o fenômeno RAM tem preferência para arquivar todas as experiências com alta carga emocional. Assim, se não tomarmos cuidado, a passagem de nossa memória muda. O estresse profissional e o medo vão pouco a pouco se depositando nos arquivos inconscientes. O deserto emocional, então, se instala dentro de nós. Por isso, ele contou sua parábola na perspectiva de um ambiente árido. O mestre da emoção sabia que não era possível deletar a memória, coisa que é facílima nos computadores. Só é possível destruir parte da memória quando alguém sofre um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral, um tumor ou doenças degenerativas. Tudo o que está registrado não pode ser deletado ou apagado. Por isso não é tão simples mudar a personalidade humana. Também por isso o tratamento psicoterapêutico pode demorar meses, em alguns casos anos. Mas não estamos de mãos atadas. Não é possível deletar a memória, mas é possível reescrevê-la. É possível sobrepor novas experiências onde há zonas doentias da memória. De muitas maneiras, o mestre da emoção usava os elementos da técnica do DCD. Ao contar uma história que confrontava os paradigmas dos fariseus, ele os encorajava a duvidar da ditadura do preconceito, a duvidar do sentimento de superioridade que os controlava, a crer e amar o espetáculo da vida. Ao discorrer para seus discípulos que não fossem ansiosos e não gravitassem em torno dos problemas futuros, ele os treinava a gerenciar seus pensamentos para deixar de ser escravos das suas preocupações. Ao discorrer sobre os lírios dos campos e convidá-los a beber de sua felicidade, ele os estimulava a tomar posse de uma vida feliz, contemplativa e serena. Precisamos descomplicar nossas vidas e não ser escravos de nossas preocupações. Com a idade, perdemos a singeleza e a capacidade de aprender da infância e nos tornamos mais complicados, exigentes e rígidos. Por isso é mais prazeroso conversar com um jardineiro do que com um intelectual. O primeiro exala o perfume das flores, o segundo, os problemas da vida. Aqueles que deixam de valorizar as coisas simples e singelas perdem o romantismo. Quem supera seus desertos fica mais bonito interiormente. As pessoas que passam pelos desertos da vida e os superam ficam mais ricas interiormente. Quem passou pelo caos da depressão, da síndrome do pânico, dos transtornos ansiosos e os superou se tornou mais belo por dentro. Converse com as pessoas que já sofreram perdas e frustrações e as superaram. Certamente você reacenderá seu ânimo de vida e refrigerará sua emoção. Não tenha medo quando for incompreendido e quando as respostas não surgirem. Talvez uma das causas de sua angústia seja que você queira se aquecer com o calor imediato da madeira seca. Prefira as sementes, mesmo que os resultados não sejam rápidos. Um dia você se surpreenderá, seja no seu trabalho ou na sua família. Duvide de que você não tenha mais capacidade para caminhar. Mas quando suas energias se esgotarem, lembre-se de que o mestre da emoção disse que alguém saíra desesperadamente no deserto à nossa procura.
Deixe-se achar. O Mestre da Vida nos mostrou que para conquistar a sabedoria, a mansidão e a felicidade é preciso ser um viajante nas trajetórias do nosso próprio ser e nos permitir ser um pequeno aprendiz diante da vida. Ainda que o tempo sulque a nossa pele e traga as marcas da velhice. Comparando o ser humano a uma dócil ovelha, treinando a dignidade. Se formos comparar o comportamento humano a algumas características dos animais, podemos fazer as mais diferentes e irônicas comparações. Alguns podem pensar que certas pessoas se parecem com um rinoceronte. Elas são imponentes, orgulhosas, prepotentes, vivem perturbando o ambiente, tirando o sossego das pessoas ao seu lado. Elas amam se sobressair e onde estão não conseguem deixar de ser notadas. Outros podem pensar que determinadas pessoas têm as características de uma serpente. Você nunca sabe o que elas estão pensando. Elas são sagazes, venenosas e especialistas em distorcer as mensagens ouvidas e em levar discórdias ao ambiente onde trabalham e vivem. Outros podem pensar que certas pessoas se parecem com os caprichos de um equino. Elas são inteligentes, mas diplomadas em teimosia. Quando põem uma coisa na cabeça, ninguém consegue tirar. Se contrariadas, elas travam a inteligência e não conseguem mais raciocinar. Sabem que estão erradas, mas não abrem mão do que pensam. Sabem que vão quebrar a cara, mas repetem com frequência os mesmos erros. Na parábola que estamos analisando, o mestre da emoção comparou cada ser humano a uma dócil ovelha. Ninguém para ele é sagaz como uma serpente, voraz como um lobo ou agressivo como um tigre. Na perspectiva desse homem amável e gentil, o ser humano é uma delicada e inofensiva ovelha, independentemente de sua religiosidade, moralidade e cultura. Tanto um rei como um súdito são simbolizados por uma ovelha. Um fariseu religioso e orgulhoso da sua aparente pureza não era comparado a uma singela pomba. Nem os homens imorais e fraudulentos eram comparados a porcos. Ambos eram ovelhas. Quem era esse homem que treinava a emoção humana a apreciar a vida como o mais excelente espetáculo? Nunca desvalorize sua vida. Aos olhos do mestre da emoção, você não é uma pessoa angustiada, agressiva, nem incorrigível, mas uma pessoa que não encontrou a doçura no seu espírito. Por mais que fracasse, você não é uma pessoa programada para ser derrotada, mas para ser feliz. Escolhendo a pior estirpe de homens para treiná-los. Quem o mestre da vida escolheu para ser seus discípulos? Os intelectuais ou os iletrados? O orgulho e a autossuficiência infectam a sabedoria e a arte de pensar. Os intelectuais de Israel possuíam uma cultura invejável, uma moral elevada e uma refinada capacidade de raciocinar. Aparentemente, eram as pessoas mais qualificadas para ser os discípulos de Jesus. Entretanto, tinham dois gravíssimos problemas. Consideravam-se superiores e autossuficientes. O orgulho é diferente da autoestima. O orgulho anula as pessoas, a autoestima exalta a vida e tudo que ela contém. Toda vez que se considerar autossuficiente, você destruirá sua capacidade de aprender e não se abrirá para outras possibilidades de pensar. Ele escolheu incultos galileus que não viam nada além dos limites do mar da Galileia, que eram jovens inexperientes, rígidos, confusos, irritadiços, competitivos, sem grandes qualidades emocionais, mas que tinham uma sede intensa de aprender. Filosoficamente falando, o mundo dos discípulos era muito pequeno. O sonho deles era ser pescador e morrer pescador.
Foram esses galileus que, com o excelente treinamento do mestre da emoção, mudaram a face do mundo. Ele abriu-lhes as janelas da inteligência e os treinou pouco a pouco a navegar nas águas da emoção. O resultado? O resultado foi impressionante. Aqueles desqualificados galileus aprenderam a arte de amar, de se doar sem esperar a contrapartida do retorno, de refletir sobre inúmeras possibilidades antes de reagir. Eles incendiaram os séculos e as gerações com um plano do seu mestre, que é o mais ambicioso plano da história. Ele queria transformar o mortal em imortal, tornar a frágil emoção humana em uma emoção feliz e segura e irrigar a inteligência com as mais nobres características. Esse projeto abalou o mundo, atravessou as eras, conquistou bilhões de pessoas de todos os níveis culturais, sociais e econômicos. A parte do planeta que não o segue o admira muito e também é influenciada pelos seus pensamentos. Os mistérios da vida. As pessoas podem passar anos a fio pensando que nos conhecem na intimidade, mas conhecem no máximo a sala de visitas do nosso mundo consciente e nada dos espaços inconscientes. Nem nós mesmos conhecemos grande parte das causas de nossa insegurança, momentos de hesitação, intranquilidade e sentimentos mais ocultos. Cada ser humano é uma fonte de perguntas em busca de grandes respostas. A ciência responde a milhões de perguntas, mas não sabe responder às perguntas mais básicas da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que é o tempo? O que nos acontecerá depois do caos da última batida do coração? O que acontecerá depois que a colcha de retalhos da memória, que contém bilhões de informações, se desintegrar num túmulo escuro e lúgubre? Pobre ciência! Sabe muito, mas conhece tão pouco. Estamos mergulhados no tempo e no espaço solitários de respostas. A ciência aquieta a alma dos que pensam pouco. Os que pensam muito nunca saldam o débito de suas dúvidas, nunca fecham as contas da solidão. Por isso, não poucos filósofos viveram solitários ao buscar respostas que nunca encontraram para os mistérios que cercam a existência. Para o mestre da emoção, trabalhar, comprar, possuir bens materiais, conquistar status social são brinquedos dentro do pequeno parêntese do tempo. Os homens se comportam como se fossem donos de sua existência, mas poucos têm consciência da temporalidade da vida. A grande maioria não percebe que vaga no deserto do tempo, saturada de dunas de dúvidas e montanhas de incertezas. O mestre da vida não via o homem com inocência. Tinha plena consciência da sua agressividade, violência, individualismo e imoralidade. Contudo, enxergava a vida humana como uma gota na perspectiva da eternidade. Saía pelas cidades e lugarejos discursando palavras nunca antes ouvidas, que davam respostas para as mais importantes inquietações humanas. Falava da eternidade como se fosse engenheiro do tempo dos mistérios da existência, como se fosse arquiteto da vida. Sob o clima dos seus ensinamentos, os iletrados se sentiam poetas, os miseráveis se sentiam pensadores, os angustiados se sentiam os mais felizes dos homens. Capítulo 7. A corrida pela vida, o grande encontro. O grande encontro.
lembrando a corrida pela vida. O desespero que o mestre da emoção revelou para encontrar cada ser humano na sua trajetória existencial é tão dramático quanto nas histórias que contei sobre a grande corrida pela vida. Ele passou noites a fio dormindo ao relento e não encontrou quem procurava. As tempestades de areia cobriam seus pés e formavam uma crosta sobre seus olhos. Continuar a busca era loucura, mas ele não desistiu. Escalou altos penhascos e do topo gritava. Ninguém o ouvia. Até que um dia, longe, muito longe, o viu. Correu desesperado ao seu encontro. Enquanto corria, chorava. As lágrimas brindaram a alegria. Deixe-me imaginar o suposto diálogo desse encontro memorável. O mestre ajoelhou-se diante do ser humano abatido, sedento e fatigado, mas não o tocou, pois ainda não havia tido permissão. Apenas deu-lhe a sua água e colocou o seu manto sobre ele e disse-lhe: Há muito tempo saí à sua procura. Foram noites de insônia e longos dias de fadiga. Você não pode imaginar como fiquei preocupado. Assombrado com tanta generosidade, o ser humano se culpa e diz: Como você, que é tão grande, o mais famoso dos homens, pode se preocupar comigo? Não é possível. Eu sou mais uma entre tantas pessoas. O mestre olhou para seu coração e o amou ainda mais. Disse-lhe: O mundo pode não se preocupar com você, mas saiba que eu deixei tudo para procurá-lo. Deixei meu conforto, meu descanso, por sua causa. Mas eu sou cheio de erros. Machuquei tantas pessoas, feri inocentes. Nunca aprendi a me doar. Desejava que todos gravitassem em torno das minhas verdades. Além disso, o desprezava. Algumas vezes ouvia de longe a sua voz bradada do alto do penhasco e achava que você era mais um louco perdido neste imenso deserto. Definitivamente eu não sou digno de sua preocupação. Acho que você errou o endereço. Encontrou a pessoa errada. Deixe-me continuar sedento e infiltrado nesta bolha de solidão. Não errei o endereço. Sei o seu nome. Conheço suas falhas e dificuldades. Não vim por causa dos seus erros, mas por causa da sua vida. Deixe-me carregá-lo sobre os meus ombros. Como assim? Eu sempre pensei que no dia em que nos encontrássemos você pediria conta de todas as minhas faltas, revelaria a sujeira de minha alma, me puniria e me diminuiria em praça pública. Mas agora você vem e me elogia. Não me cobra nada e ainda por cima se propõe a me carregar nos ombros. Desculpe-me. Isso parece uma miragem. Vá em frente que eu tentarei acompanhá-lo. O mestre, conduído, lhe disse: Você não é um peso para mim e está muito fatigado. Carregá-lo não é um fardo, mas um prazer. Tudo o que passei neste imenso deserto não se compara à alegria de encontrá-lo. Você é a única razão de eu estar neste árido lugar. Foi com princípios semelhantes a este que Jesus Cristo se apresentava aos fariseus, aos imorais, aos impuros, aos pecadores, aos ricos, aos miseráveis. O mestre da emoção deixava todos confusos e perturbados com suas atitudes. Nunca constrangia as pessoas nem pedia conta dos seus erros. As lições do seu treinamento arrebatavam as pessoas, por isso seus inimigos faziam até plantão para ouvi-lo. Ninguém conseguia ficar longe dele. Nos últimos meses não conseguia mais andar, pois uma numerosa multidão o seguia, fascinada. Esperavam um homem rígido, mas veio alguém exalando gentileza. Esperavam um carrasco punitivo, mas veio alguém expressando doçura, compreensão e compaixão. Meus colegas cientistas e pesquisadores da psicologia e educação não têm ideia da grandeza do mestre da emoção. O mundo para ao comemorar seu nascimento no Natal, mas as pessoas não compreendem por que ele dividiu a história. Seus inimigos podiam julgá-lo, torturá-lo e crucificá-lo,
mas ele já havia enterrado as sementes em milhares de homens e mulheres. O melhor favor que se pode fazer a uma semente é sepultá-la. As sementes que ele plantou desenvolveram-se e causaram a maior revolução da história. Um diálogo com uma prostituta. Imagine que a pessoa encontrada pelo mestre no deserto seja uma prostituta. Como poderia ser o diálogo deste amável mestre da emoção com uma mulher que era frequentemente banida socialmente e humilhada? Nessa história, quero mostrar alguns princípios que ele realmente viveu e ensinou a essas mulheres. Tais princípios o fizeram atingir o topo do humanismo. Quem amou incondicionalmente o homem como ele? Depois do longo diálogo com ela, o mestre dispõe-se a carregá-la em seus ombros. Ela, estarrecida com sua bondade, diz: Mestre, não convém que me carregue em seus ombros. Minha moral é baixa, todos me desprezam e desviam o rosto de mim. Eu não tenho nada a perder. Mas que dirão os homens ao vê-lo carregando-me sobre os seus ombros? O que acontecerá com sua reputação? Coisas absurdas passarão na mente deles. Poderão rejeitá-lo. Jamais dirão que você é o Messias que devia vir ao mundo. Poderão odiá-lo e até apedrejá-lo junto comigo. O mestre olha afavelmente para ela e diz-lhe: Eu sei que me julgarão. Sei de todos os riscos que corro. Mas correrei todos eles por sua causa. Não me importo com o que pensarão de mim. O que me importa é o que eu penso de você. Eu a amo. A prostituta, estarrecida, fala-lhe: Mas você não vai me cobrar nada? Nem quer que eu confesse com quantos homens dormi? Cometi tantos erros e você não pede conta de nenhum deles. Eu não o compreendo. Nunca alguém me tratou dessa maneira. Após dizer estas palavras, ela cai em prantos. O mestre levanta suavemente seu rosto e comenta: Eu não lhe cobro nada. Você já sofreu muito na vida. Conheço tudo o que você passou. Você nem imagina o quanto é importante para mim e o que eu passei para encontrá-la. Agora, saiba que eu a amo pelo que você é e não pelo que você fez. Reescreva a sua história e, da mesma maneira como eu cuido de você, nunca se esqueça de cuidar dos outros. O mestre da vida protegeu as prostitutas, cuidou delas e as valorizou incondicionalmente. Suas atitudes, numa época em que elas eram abominadas, beiravam ao inacreditável. Ele não se importou com a degradação de sua fama nem com o risco de morrer. Atitudes como essas precipitaram a sua morte. Se os judeus e os palestinos, dois brilhantes povos, fossem contagiados com sua solidariedade, suas enormes diferenças seriam superadas, a história do Oriente Médio teria de ser recontada. O diálogo com um leproso. Imagine que o homem encontrado por ele no deserto seja um leproso. Esse leproso poderia simbolizar atualmente qualquer pessoa portadora de uma doença física ou mental. Hoje, a lepra ou moléstia de Hansen é felizmente uma doença tratável. Naquela época, os leprosos eram excluídos da sociedade. Após o mestre encontrá-lo e, embriagado de alegria, pedir-lhe para se acomodar em seus ombros, o leproso talvez respondesse assim: O quê? Você quer me carregar sobre seus ombros? Não está enxergando minhas deformações? Todos têm repugnância de minhas feridas. As pessoas correm de mim quando de longe me veem. Depois que adquiri a lepra, nem meus íntimos amigos me estendem a mão. Os meus irmãos que brincavam e sonhavam comigo não me visitam. A lepra me isolou do mundo.
O mestre, conduído, responderia: Eu conheço os seus sofrimentos. Se você soubesse quantas noites fiquei sem dormir por sua causa, e o que eu passei neste imenso deserto para encontrá-lo, você entenderia o quanto eu o amo. Vim libertá-lo do cárcere da solidão. Você passou pela dor indescritível da rejeição, mas não desistiu da vida. Deixe-me ser o seu melhor amigo. Permita-me abraçá-lo. O leproso, atônito e com os olhos lacrimejando, diria: Há tantas pessoas de nobre nascimento para você procurar e você vem a mim? Não tem medo de ser contaminado? Não tem medo da rejeição social que poderá sofrer? O que dirão do Messias, amigo de um leproso? Muitos poderão não mais ouvi-lo. O mestre falaria sem titubear: Depois, vou atrás dos de nobre nascimento. Agora você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Tenha convicção de que eu não me envergonho de você e não tenho medo de ser contaminado. Muitos poderão me rejeitar por sua causa, mas você nunca mais será desprezado. Seremos grandes amigos. Os amigos do mestre da emoção, exaltando a vida. Na época de Jesus Cristo, ele chamava gentilmente as prostitutas de mulher. Dava-lhes o status digno de um ser humano. Os leprosos eram objetos de vergonha. Muitos deles tinham os cães como companhia e a solidão como companheira. Suas faces deformadas e o cheiro fétido das feridas não tratadas eram dignos de repulsa social. Logo antes de morrer, onde estava o mestre da emoção? Se você estivesse lá, você não o encontraria numa reunião política pedindo proteção, nem em uma casa dos líderes religiosos solicitando compreensão para suas ideias. Ele estava na casa de Simão, o leproso, reclinado confortavelmente à mesa. O homem mais célebre do mundo abrigou-se na casa de um leproso num dos momentos mais emocionantes de sua vida. Quase ninguém presta atenção a esses fatos quando leem as suas biografias. Seu comportamento evidencia uma emoção livre e desprendida, que todos os sociólogos e filósofos mais eloquentes desejaram e não conseguiram. Seus gestos treinavam de maneira fascinante a emoção dos seus incultos discípulos. Nunca uma pessoa tão grande valorizou pessoas tão desprezadas socialmente. Raramente um rico da atualidade deixa sua mansão para jantar na casa de sua faxineira. Uma faxineira pode ser prestativa e eficiente, mas ninguém procura conhecer e valorizar os principais capítulos da sua história. O mestre da sensibilidade era diferente. Embora fosse famosíssimo, transformou os descartados de sua sociedade em seus mais íntimos amigos. Ensinou-os a enxergar com os olhos do coração. Treinou-os a dar um valor inigualável à vida, mesmo que exteriormente não houvesse qualquer parâmetro para o belo. Muitos dos que sobem alguns degraus da escala do sucesso se tornam inacessíveis. Os jornalistas o sabem muito bem. O mestre treinava todos os seus seguidores a ser invariavelmente acessíveis. Qualquer miserável de sua época tinha acesso à sua agenda. O mestre da emoção viveu o maior romance da história. Os políticos se preocupam com índices de popularidade. A sociologia lida com estatísticas. Os diretores e apresentadores de programas de TV se preocupam com índices de audiência. Somos cada vez mais um número de identidade, uma conta bancária, um título acadêmico, um consumidor em potencial e não um ser humano ímpar, inigualável. Os fenômenos psicológicos e sociológicos desta parábola são fabulosos.
O número 99 é muito significativo. Pode significar um número gritante, tal como 99.000 ou 99 milhões. Pode simbolizar sucesso, fama, expressa por uma grande multidão que rodeia um líder. Em detrimento de tudo que esse número possa significar, ele está, aos olhos do Mestre dos Mestres, incompleto. As suas contas não fecharam, falta um ser humano. Faltamos você, eu e tantos outros. Ele não descansará enquanto não nos encontrar. Quem teria coragem de largar o seu conforto e sair atrás de uma pessoa distante? Quem, tendo $1 bilhão, se preocupará com $1 perdido na rua? Quem, tendo milhões de admiradores, se preocupará com a perda dos aplausos de um? Mas o mestre da vida se preocupava. Por quê? Porque para ele o ser humano não é mais um número, nem mais um discípulo ou mais um adepto das suas ideias. Ele vê o ser humano como um ser único, independentemente de sua história e dos seus defeitos. Sua humanidade é surpreendente. Não importa se ele está listado pela revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo ou pela nobre ONG dos Médicos Sem Fronteiras como um miserável desnutrido que precisa de assistência. O mestre da emoção veio virar o mundo de cabeça para baixo, veio causar uma revolução no âmago da alma e espírito humanos. Para ele, todos são iguais e merecem a mesma atenção. O mesmo desespero que o espermatozoide experimentou para fecundar o óvulo, ele teve para procurar cada ser humano. O espermatozoide não era completo sem fecundar o óvulo e Jesus não se sentia completo sem encontrar cada ser humano. Somente um amor tão grande e incondicional pode explicar por que uma pessoa inteligentíssima como Jesus Cristo se deixou matar de maneira tão aviltante. Através dessa parábola, ele quis dizer aos homens sectários e moralistas que vai correr todos os riscos para resgatar o homem, inclusive a eles. Ele quis dizer também que não lida com estatísticas, ele não se importa com os números, ele se importa com a vida particular de cada ser humano. Ele se queimará com o calor do sol, dormirá ao relento e não descansará enquanto não o encontrar. Alguns podem achar que a procura por Deus é uma perda de tempo e outros que ele é uma invenção da mente humana. Mas o mestre da emoção entrará no deserto de cada um e fará todo o esforço para encontrá-los. A única coisa que o impedirá de achá-los será sua recusa em serem encontrados, se desprezarem seu aconchego e suprimento. Ele os encontrará e não imporá suas ideias, mas os convidará para descansar nos seus ombros. Na sociologia do mestre da emoção, cada ser humano jamais é descartável, mas sempre insubstituível. Somente tal valor justifica o abandono de todo o seu poder e toda a sua glória para encontrá-lo. Nem os democratas mais convictos deram tanta dignidade à vida humana. Nem os socialistas, em seus delírios utópicos, deram tanto valor a um ser humano. Ele plantou as sementes do amor e colheu os mais belos frutos da autoestima. Os que os seguiam e eram treinados por ele nunca mais foram os mesmos. Os miseráveis se sentiam ricos e os ricos se sentiam reis. Os pequenos se sentiam grandes e os grandes se sentiam eternos. Homens que não se conheciam passaram a se amar mutuamente. O amor e a autoestima fizeram a poesia do sentido da vida. Lições inesquecíveis. As lições delicadas do treinamento do mestre da vida são inesquecíveis. Os evangelhos foram escritos mais de 20 anos após sua morte. Todavia, quando eles foram escritos,
seus discípulos não deixaram de registrar os detalhes que estou interpretando. É muito raro que os detalhes de um ensinamento perdurem por alguns meses. Os ensinamentos que os discípulos tiveram ficaram presentes durante toda a vida deles. Eles registraram muito pouco do que Jesus Cristo falou e fez, mas o pouco que registraram e comunicaram ao mundo incendiou a humanidade. Se a educação moderna e a psicologia preventiva descobrissem o treinamento que o mestre da emoção realizou, elas sofreriam uma revolução. Não é necessário falar de uma religião, mas falar de sua história, dos seus pensamentos, dos seus gestos, dos seus ensinamentos, do seu singular plano. Em um mundo onde a discriminação e o terrorismo se espalham e a vida vale tão pouco, estudar as nobilíssimas lições desse mestre é brindar a vida. Lições básicas do treinamento do mestre da emoção. Primeira, treine em enxergar o mundo dos outros com os olhos deles e não apenas com seus próprios olhos. Não coloque as pessoas dentro do seu mundo, coloque-se dentro do mundo delas. Enxergue as suas dificuldades da perspectiva delas. Treine-se a ouvir o que as palavras não dizem e a enxergar o que as imagens não revelam. Compreenda as causas e não a reação exterior. Entenda o que está por detrás de cada comportamento. O mestre da emoção vivia a poesia da tolerância porque conhecia a arte da compreensão. Segunda, aprenda a enxergar as suas próprias limitações. Tenha coragem para analisar suas deficiências e admitir suas limitações. Quem se posiciona como semideus será sempre exclusivista, rápido para julgar e tardio para respeitar. O mestre da emoção amava ser um homem e procurava romper todas as barreiras e todas as distâncias com todos os tipos de pessoas. Terceira, valorize o espetáculo da vida. Você nunca será paciente com os outros se for um carrasco de si mesmo e viver esmagado por sentimento de culpa. Treine valorizar cada ser humano solenemente, independentemente do seu passado e da sua condição social. Dê mais honra aos que se sentem pequenos, torne-os grandes para você. O mestre da emoção considerou a vida de cada um de nós como a coisa mais importante do universo, independentemente dos nossos erros, fracassos e dificuldades. Jamais se autoabandone. Quarta, veja na arte do perdão um atributo dos fortes. Não durma com seus inimigos. Não permita que eles afugentem seu sono e ocupem seus pensamentos. A maior vingança contra um inimigo é perdoá-lo. Perdoando-os, eles deixam de ser inimigos. Manifestando tolerância, você os estará estimulando a repensar as rotas de suas histórias. O mestre da emoção navegava nas águas do ódio e do preconceito sem ter inimigos. Ele nunca cobrava o passado do homem, somente o estimulava a reescrever seu futuro. Quinta, fale a linguagem da emoção. Não se esconda atrás dos seus diplomas, status ou poder socioeconômico. Não viva numa bolha de solidão. Haverá momentos em que você não poderá estar só. Aprenda a falar dos seus sentimentos. Não tenha vergonha dos seus conflitos. Lembre-se de que o mestre da emoção não se escondeu atrás do seu poder. Treine ser acessível com as pessoas, desça ao nível delas e crie um clima em que elas possam falar das feridas de sua alma, de suas dores silenciosas. O mestre da emoção conseguia falar ao coração dos fracos e dos fortes, dos grandes e dos pequenos. A linguagem do amor era música em seus lábios. Pagou um preço caríssimo por amar incondicionalmente o ser humano.
Ele expressava ser feliz em terra de infelizes. Sexta. Tenha coragem. Você pode atravessar o deserto da vida. Todos passamos por dificuldades. Algumas são imprevisíveis e inevitáveis. Quem atravessa os vales das doenças emocionais e os supera, fica mais bonito interiormente. O mestre da emoção demonstrava que há sempre um oásis no árido solo da existência humana. Procure-o. Ele pode estar mais perto do que você imagina. O mestre da emoção convidava os homens a aprender com ele a navegar nas águas da emoção e a beber de sua felicidade e tranquilidade. O convite partia dele, a decisão de aceitá-lo é nossa. O treinamento da emoção realizado por Jesus Cristo na sua curta trajetória de vida nos deixa boquiabertos. Num ambiente onde havia miséria social e a vida valia muito pouco, ele exaltou sobremaneira o ser humano e o colocou na escola onde ele é o mestre dos mestres, a escola da existência. Os que se submeteram ao seu treinamento se tornaram alegres, amáveis, livres, inteligentes. Os que eram rígidos aprenderam a ser cordatos e solidários. Os que eram fechados aprenderam a sorrir e a ser sociáveis. Os que eram impulsivos aprenderam a ser mansos e serenos. Os que eram insensíveis aprenderam a amar e a chorar. Os débeis se tornaram lúcidos e os loucos se tornaram sábios. Capítulo 8. Você é insubstituível, um ser único no universo. Nova York chorou e o mundo se entristeceu. A lógica do terror trai a vida. Quando estava terminando esse audiolivro, contemplei as imagens dos atentados em Nova York. Resolvi escrever algumas palavras para mostrar que a lógica do terrorismo vai contra tudo o que disse sobre a grande corrida pela vida. A lógica do terror é uma traição à vida. Imigrantes de mais de 80 nações morreram nesse atentado. Nunca no mesmo lugar e no mesmo momento morreram pessoas de tantas origens. Nova York nunca mais será a mesma depois de 11 de setembro de 2001. A cidade chorou e o mundo se entristeceu. Não foram os Estados Unidos que sofreram o dano, mas nossa espécie. Todos os dias morrem mais pessoas do que nesse atentado e das mais injustas formas. Mas a morte gratuita de pessoas inocentes revela que chegamos ao topo da desvalorização da vida. Temos de repensar nossa espécie. Temos de refletir para onde estamos caminhando e que tipo de homem estamos formando. O mundo está muito rápido, competitivo e estressante, mas não é possível navegar rapidamente nas águas da emoção. O homem moderno, em sua grande maioria, não tem aprendido as lições básicas do treinamento da emoção. Não tem aprendido a gerenciar seus pensamentos e a ser líder do seu próprio mundo. A violência nas escolas, as crises entre os povos, a discriminação, os assassinatos em massa por psicopatas e o terrorismo estão presentes de maneira viva nos tecidos das sociedades modernas. O Homo sapiens é capaz de ler a memória em milésimos de segundo e, em meio a bilhões de opções, resgatar diversas informações sem saber como o faz e produzir o espetáculo dos pensamentos e da consciência. O fenômeno do pensamento nos faz diferentes de milhões de espécies na natureza, mas estamos perdendo o sentido de espécie. Estamos ilhados em nossos pequenos mundos,
Não percebemos que, acima de sermos americanos, alemães, judeus, palestinos, russos ou brasileiros, somos uma única espécie. Perdemos a afetividade e o instinto de preservação. Quando a emoção está sob a ditadura do ódio, fecha-se o território de leitura da memória e bloqueia-se a capacidade de pensar. Neste momento, os instintos prevalecem sobre a arte de pensar. O eu deixa de gerenciar com lucidez o universo da emoção e com serenidade o mundo dos pensamentos. Tal situação prepara caminho para a lógica do terrorismo. Nova York caiu em prantos, mas após os atentados tornou-se um canteiro de solidariedade, compaixão e humanismo. Homens choraram as lágrimas que não eram suas, sofreram por aqueles que nunca conheceram. As flores da emoção se abriram no meio das cinzas. Os que praticaram o terrorismo não eram suicidas. Os que pensam em suicídio querem matar a dor e não a existência. Como disse, eles têm fome e sede de viver. Por pensar no sentimento dos outros, muitos deles, felizmente, não atentam contra a sua vida. Os que praticam o terrorismo, ao contrário, não se importam com a dor dos outros nem com suas próprias vidas. Estão mortos antes de morrer. Estão enterrados no terreno da insensibilidade. O islamismo não pode ser jamais identificado com o terrorismo. Meus amigos islâmicos são amáveis, gentis, hospitaleiros. Os terroristas traem o instinto da vida, maculam aquilo em que creem. A lógica do terrorismo é a filosofia do ódio e da vingança. Já a lógica do mestre da emoção é perdoar, amar e preservar a vida. Mas grande parte do mundo cristão não pratica o que ele viveu e ensinou eloquentemente. Amar cada ser humano até as últimas consequências. Nos séculos passados, alguns supostos cristãos também traíram a lógica da vida e os seus ensinamentos fundamentais. Jesus Cristo viveu o maior romance da história. Amou desesperadamente a humanidade. Amou nossa espécie e não um grupo cultural ou religioso. Foi o maior alpinista e o maior corajoso da história. Passou por vales insuportáveis e escalou montanhas drasticamente íngremes. Amou os que não o amaram e valorizou os que o odiaram. O risco que se corria ao se aproximar dele era o de se contagiar com seu amor e beber de um prazer inesgotável como um rio de águas vivas. Quanto você está disposto a aprender das lições de seu treinamento? A escolha é sua. Rejeite-as ou ame-as. A ansiedade e a tristeza aumentaram. Uma revisão do caos no mundo moderno. Pensávamos que a ciência resolveria todos os problemas humanos. Não resolveu. A ciência não baniu a agressividade, não eliminou o egoísmo, não dizimou o individualismo, não extirpou a infelicidade e não promoveu a solidariedade. Por quê? O problema não está na ciência. O problema está na alma do homem que produz a ciência. Com a expansão da ciência, aprendemos a medir tudo com precisão. Aprendemos a medir as distâncias entre os planetas, o tamanho do átomo, a velocidade dos objetos, mas não aprendemos a mensurar os fenômenos da emoção. Não estamos percebendo que o homem moderno está menos contemplativo, mais triste e mais sujeito às doenças psíquicas. Tome cuidado. Não se submeta à ditadura dos padrões da estética e do consumismo. Podemos ser felizes com aquilo que temos. Desconfie do belo preconizado pela sociedade. Beleza está nos olhos de quem vê. Você pode ser belíssimo, mesmo que esteja longe dos padrões de beleza. A paranoia da estética tem envelhecido precocemente a emoção. Tem produzido velhos no corpo de jovens. Nunca perca a juventude da emoção, mesmo nos últimos suspiros de vida.
Não seja escravo dos seus fracassos, das suas tentativas mal-sucedidas de mudar seu estilo de vida, do seu perfeccionismo, das suas preocupações e muito menos dos pensamentos antecipatórios. Nas sociedades livres, muitos homens estão vivendo no mais profundo cárcere, o cárcere da emoção. Liberte-se. Aquiete seus pensamentos. Seu maior compromisso é viver feliz. Milhões de pessoas não frequentam os consultórios de psiquiatria, mas compactam o sentido da vida. Elas sorriem, mas seus sorrisos são fabricados. Treinaram esticar os lábios. Sabem falar do ambiente exterior, mas só conseguem falar de si quando estão diante de um psiquiatra ou psicólogo. Estão exprimidas nas salas de aula, no ambiente de trabalho e apinhadas na sala de TV com toda a sua família, mas estão sós no meio da multidão. Precisamos repensar nossas vidas. Estamos na era dos transportes aéreos e da navegação pela internet. Nosso mundo ficou muito pequeno e veloz. Mas não deixe o universo de sua emoção ser pequeno, nem deseje que sua emoção caminhe na velocidade das informações. Aprenda a extrair muito do pouco, aprenda a contemplar o belo lentamente. Sempre recorde que as coisas mais belas estão presentes nas coisas mais simples. A miséria sempre foi manchete e a alegria sempre ficou no rodapé. Temos milhões de motivos para ser alegres, mas frequentemente damos mais importância para aquilo que nos aborrece. Precisamos treinar a emoção para mudar nosso foco de atenção. Não se preocupe excessivamente com sua imagem social. Procure dar o melhor de si, se aperfeiçoe na maneira de ser e de agir. Equipe-se intelectualmente para ser profissionalmente eficiente, mas não gravite jamais em torno do que os outros pensam e falam de você. Não viva para trabalhar, trabalhe para viver. Não critique excessivamente o mundo à sua volta. Toda reclamação, crítica excessiva e negativismo são registrados automaticamente em sua memória, expandindo zonas doentias em seu inconsciente. Cuide do que você arquiva, que estará cuidando da sua emoção. Eleja prioridades na sua vida, caso contrário, fará muito para os outros, mas não saberá cuidar da sua saúde emocional. Treine trabalhar com prazer. Conquiste as pessoas difíceis, autoritárias, complicadas, transforme-as em seus amigos. Observe se os defeitos que vê nos outros também não estão em você. Não espere que os outros mudem com você, mude você com eles. Transforme o trabalho tenso e aborrecido em um recanto de prazer. Não espere que a situação mude, mude a situação. Como fazer isso? Lembre-se das lições do treinamento da emoção. A vida exige que sejamos grandes observadores. Pior observador é aquele que não consegue sair da sua poltrona, que exalta, ainda que sutilmente, a sua conta bancária, os seus diplomas e o seu status, e não exalta a vida que pulsa dentro de si. Ele terá sempre dificuldade para entender por que os miseráveis sorriem, por que as crianças sem privilégio social brincam. Só a matemática da emoção pode explicar esses maravilhosos paradoxos. Há pobres que são ricos e ricos que são pobres. Um dos motivos que faz com que os que têm muito compactem suas emoções é que eles se tornaram seus maiores inimigos. Eles pensam excessivamente e raramente se desligam. O pensamento acelerado expande a ansiedade e a ansiedade expande a tristeza e a fadiga. Eles devem treinar, desacelerar os pensamentos e aprender a acalmar as águas da emoção. Você é único. O mestre da emoção nos deu lições inesquecíveis da aurora ao ocaso de sua vida, enquanto proferia belíssimos discursos até suas reações ofegantes. Mostrou-nos que a vida é o maior espetáculo do mundo, obra-prima do autor da existência.
A vida é bela e inexplicável, mas vivê-la é uma arte. Ela nunca é uma reta, mas um caminho cheio de curvas e de obstáculos imprevisíveis. Quando você iniciou a grande corrida pela vida, foi o maior vencedor. Ganhou medalha de ouro em todas as modalidades, conquistou o pódio. Naquela época você era frágil, mas foi forte. Hoje você é forte e inteligente. Tem muito mais recursos para superar os obstáculos, mas se sente às vezes frágil. Você precisa descobrir que há uma força no seu espírito maior do que imagina. Quando as lágrimas que você nunca teve coragem de chorar escorrerem silenciosamente em sua face e você sentir que não tem mais forças para continuar sua jornada, não se desespere. Pare. Faça uma pausa na sua vida. Tenha coragem de ser um pequeno aprendiz. Retome alguns caminhos, abra novos atalhos e aprenda a mais básica e legítima lição do treinamento da emoção. Recomeçar tudo de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Nunca seja passivo em qualquer situação em que estiver. Ambicione ser feliz, sonhe em ser feliz, persista em ser feliz. Almeje ter uma vida tranquila. Treine gerenciar seus pensamentos e dar um choque de lucidez na sua emoção. Que você nunca desista dos outros. Que lhes dê todas as chances necessárias. Que possa ajudá-los a corrigir as rotas de suas vidas. Mas, se eles tiverem dificuldades para caminhar, não os condene. Carregue-os em seus ombros por algum momento. Se eles não quiserem ser ajudados, aprenda a controlar a sua ansiedade e poupar energia. Respeite-os, espere até que eles peçam ajuda. Que você jamais desista da vida e não se autoabandone, mesmo se o mundo desabar sobre você e ninguém o compreender. Que dos momentos mais difíceis de sua vida, você possa escrever os mais belos textos da sua história. Que você aprenda a erguer os seus olhos e enxergar continuamente o mistério e o encanto da existência, seja nas tormentas ou nos dias ensolarados, seja na solidão ou no conforto social, seja no anonimato ou nos dias de glória. Que você fique sempre atônito em saber que no começo da sua história, suas chances de estar vivo eram próximas de zero, mas você agarrou todas as oportunidades para viver e por isso venceu a grande corrida pela vida. Que você possa se levantar todas as vezes que tropeçar e continuar sem recuar. Que você fique fascinado em descobrir que, segundo o pensamento do mestre da emoção, para o autor da vida, Deus, você é um ser insubstituível, ímpar, exclusivo. Que vocês sejam grandes e inseparáveis amigos. Que entre vocês haja um memorial eterno, um relacionamento infindável escrito com lágrimas comoventes e alegrias exuberantes. Que você nunca se sinta mais um número na multidão. Que tenha plena convicção de que ninguém é maior ou menor do que você nessa terra. Que jamais duvide de que, embora tenha diversos defeitos, dificuldades e momentos de insegurança, o universo não seria o mesmo sem você. Que você não tenha medo das longas noites que a vida lhe trará. Que possa aguardar sempre o amanhecer, pois o sol não deixa de brilhar para os amigos da paciência, nem para os amantes da sabedoria. Meu desejo é que você honre solenemente o espetáculo da vida, que seus dias sejam felizes, mesmo diante de todos os seus desertos. Ouça também outros sucessos de Augusto Cury apresentados pela Plugme. 12 semanas para mudar uma vida. Esta obra é um programa baseado nas 12 leis essenciais para a qualidade de vida. Augusto Cury apresenta ferramentas psicológicas que contribuem para educar a emoção, prevenir a ansiedade,
administrar os pensamentos, libertar a criatividade, reeditar o filme do inconsciente e ser autor da sua história. Maria, a maior educadora da história. Quem foi Maria? O que ela tinha de especial? Agora o autor analisa do ponto de vista da psicologia, psiquiatria e pedagogia sua personalidade e, em especial, os 10 princípios que ela utilizou na educação do menino Jesus. Não é uma análise nem católica nem protestante, mas investigativa. O futuro da humanidade. Uma história de esperança e de luta contra as injustiças, este romance é a saga de um desbravador de sonhos, de um poeta da vida, de um homem disposto a correr todos os riscos em nome daquilo que ama e acredita. Treinando a emoção para ser feliz. Nesta obra, Augusto Cury mostra como treinar a emoção para tornar-se feliz e tranquilo, gerenciar os pensamentos, superar a ansiedade e descobrir coragem na dor, força na fragilidade e lições no fracasso. O vendedor de sonhos. Um homem desconhecido tenta salvar da morte um suicida. Ninguém sabe de onde ele veio, o nome dele ou sua história. Grita aos 4 ventos que as sociedades modernas se converteram num hospício global. Será ele um sábio ou um louco? Este romance nos fará rir, chorar e pensar muito. O Código da Inteligência. Esta obra descreve de maneira instigante os códigos do eu como gestor psíquico, da intuição criativa, da autocrítica, do altruísmo, da resiliência. Esses códigos são capazes de estimular tanto jovens como adultos a libertar a criatividade, expandir a arte de pensar, desenvolver saúde psíquica e a excelência profissional. Filhos brilhantes, alunos fascinantes. Você vai perceber que os filhos brilhantes e os alunos fascinantes não são sempre os bem comportados, os que não falham, não choram ou não tropeçam, mas aqueles que aprendem a desenvolver consciência crítica, decidir seus caminhos, trabalhar seus erros, construir tolerância.